Pet Lady no ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é a Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no ar, seu espaço semanal para falar de comportamento e bem-estar animal. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Hoje eu vou falar um pouco sobre o comportamento felino. E para isso vou listar 10 coisas erradas que você está fazendo com o seu gatinho. Fica de olho para ver se você não está cometendo algum desses erros. Primeiro erro: colocar a comida e a água perto da caixa de areia. Ninguém gosta de comer ou de beber água perto ou até mesmo dentro de um banheiro, não é mesmo? E com os gatos não é diferente. Manter o alimento muito perto da caixinha de areia pode atrapalhar a alimentação do gatinho, ou até seus hábitos de xixi e de cocô. É muito possível que ele não se sinta confortável para usar o banheiro ali e comece a fazer as necessidades fora da caixinha, pela casa, em locais onde ele não deveria estar fazendo. E aí, nesse caso, eu também quero dar até uma dica bônus. Os gatinhos, ao longo da sua evolução, eles mantiveram algumas atitudes e exigências instintivas da época de selvagens. Na natureza, ao sentirem o cheiro de um animal morto próximo a uma fonte de água, como um rio ou como um lago, os felinos eles sempre optam por não beber água nesse local. Isso porque as chances dessa água estar contaminada é muito grande e o instinto felino previne de se contaminar. É incrível, né? O instinto realmente permanece. O segundo erro que as pessoas cometem é dar comida de gente para o gato. Pessoal, essa tá fácil, né? Comida de gente é super proibida para o gatinho. Muitas das comidas que nós, humanos, consumimos podem ser super prejudiciais para o organismo do gatinho. Tempero, gordura, chocolate, uva, tudo isso pode ser até letal para o gato. As necessidades alimentares dos felinos são totalmente diferentes das de um ser humano e de um cachorro também, já que o metabolismo é diferente. Inclusive, também não pode dar comida de cachorro para o gatinho e vice-versa, tá? Cada um precisa atender sua demanda alimentar específica. Converse sempre com o veterinário para saber qual que seria uma dieta adequada para o seu animal. Terceiro erro que as pessoas cometem muito é pensar que gato e cachorro são animais iguais. E não são, gente. Por incrível que pareça, muita gente acha que cães e gatos devem apresentar o mesmo comportamento. Pessoal, é só a gente pensar um pouco, né? Nem dentro de uma mesma espécie encontramos indivíduos que apresentam o mesmo comportamento. Com certeza você já conheceu, por exemplo, irmãos que são completamente diferentes. Se é assim, até dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma espécie, imagina como é com espécies diferentes. Cães e gatos são totalmente diferentes, biologicamente, evolutivamente, no seu desenvolvimento, na aproximação com os humanos, nas suas necessidades, demandas. É infrutífero compará-los e também esperar o mesmo comportamento de duas espécies tão distintas. Quarto erro que as pessoas cometem muito com os gatinhos é não limpar a caixa de areia regularmente. Ninguém gosta de banheiro sujo. Nem humanos, nem cães, nem gatos, ninguém. É simples assim. O gato é, ainda por ser um animal que preza muito pela higiene. Então é fundamental que a gente cuide da limpeza da caixa de areia dele com muita atenção e com regularidade. A caixa de areia deve ser limpa todos os dias, sem exceção. Gente, sem pular dia, sem atrasar, todo dia. Marca um horário para você limpar a caixa de areia do seu gatinho. Tire o cocô, tire o xixi e faça o descarte adequado, né? Isso vai variar de acordo com o substrato que você estiver usando. Verifique se não tem areia espalhada nas redondezas da caixinha. Aqui em casa a gente vê muito isso porque meu gatinho faz muita bagunça na hora de enterrar. Ele espalha muita areia para fora da caixinha. Então a gente sempre tem que estar varrendo essa areia, limpando para não ficar bagunçando a casa. E você sempre deixa a caixinha com uma quantidade boa de areia. E aí também vai do substrato que você está usando, né? Depende de qual que é o tipo de areia ou compensado de madeira ou o que você estiver usando. Na minha casa eu gosto de lavar as caixinhas uma vez por semana, com detergente neutro e uma escova específica para isso. Depois que a caixinha seca, é bom passar também um limpador enzimático, como um Herbalvet ou esses limpadores enzimáticos que a gente compra em pet shop, ou até uma solução de água sanitária.
No final das contas, gente, o gatinho merece que você cuide do banheiro dele com o mesmo esmero que você cuida do seu banheiro, com a mesma atenção, né? A caixinha suja pode fazer também com que o gatinho pare de usá-la completamente. Se o gato não se sente confortável para usar aquele banheiro, ele não vai usar. E isso pode acarretar vários problemas de saúde, especialmente aqueles relacionados ao trato urinário. E também os problemas comportamentais de fazer o xixi e o cocô fora da caixinha de areia, porque o gato vai preferir não fazer ou fazer fora do que usar uma caixinha suja. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Vamos ao próximo erro cometido. Quinto erro: deixar o gato dar voltinhas na rua. Não, não, não e não. Gente, sem discussão nesse tópico. A rua apresenta diversos riscos à vida do seu miau. Gatinho feliz é gatinho seguro dentro de casa. Gatinho não tem que dar voltinha na rua, tá? Não acredite, não propague o mito de que gatos precisam passear, que precisam explorar na rua, que são animais de vida livre. O que o seu gato precisa é de segurança e enriquecimento ambiental para ser feliz. Inclusive, enriquecimento ambiental é um tópico ótimo para um outro programa. Se você garantir que seu gato tem atividades, brincadeiras, entretenimento dentro de casa, ele vai ter suas necessidades atendidas. Ele não vai precisar sair de casa para buscar essas atividades. Se você mora em apartamento, tele as janelas do seu apartamento. E se você mora em casa, acabe com todas as rotas possíveis de fuga. Na casa da minha mãe, por exemplo, foi necessário telar o jardim inteiro. E foi ótimo, porque os gatinhos ficam seguros e fica todo mundo descansado. Não deixe seu gato ser atropelado, envenenado, se envolver em brigas, ser agredido na rua. É responsabilidade sua, como tutor, que ele esteja sempre seguro. Então, nada dessa história de deixar o gato dar voltinha, o gato explorar o bairro. Isso aí não tem conversa, tá bom? O sexto erro, que é muito cometido por tutores de gato, e esse daí é um pouco menos óbvio, é deixar o guizo na coleira do gato. Eu, pessoalmente, sou super a favor que os gatinhos usem coleira com plaquinha de identificação. Os meus sempre usaram. Eu acho que é uma medida de segurança que a gente pode tomar também. E o problema é que a maioria das coleiras dos gatinhos vem com um diabo de um guizo, que fica fazendo aquele barulhinho de sininho, né? E as explicações para a existência desses guizos nas coleiras dos gatos são várias. Antigamente, eles ajudavam a diminuir a predação de pássaros e de pequenos animais pelos gatos. O sininho avisava os bichos da presença dos gatos e aí eles conseguiam fugir. Depois, esses guizos passaram a servir para ajudar a localizar os gatos dentro de casa ou no quintal, enfim. Mas hoje já se sabe que os guizos fazem muito mal para os bichinhos. Eles têm audição super aguçada, é o principal sentido dos gatos, né? Enquanto para os cães o principal sentido é o faro, para os gatos é a audição. Então imagina como que é passar o tempo inteiro com o sininho batendo nos seus ouvidos, sendo que a sua audição já é muito sensível. É uma situação extremamente desagradável. E além disso, o guizo ele atrapalha uma das atividades principais do dia a dia do gato, que é a caça. E aí eu não tô falando de caçar de verdade para se alimentar, né? Os gatos domésticos não precisam caçar, como seria na natureza. É a simulação da caça que eles fazem no ambiente doméstico. Quando eles se movimentam de maneira furtiva, que é o famoso modo stealth que a gente fala, e se escondem para atacar algo, como um brinquedo, um inseto, o outro pet da casa, até as nossas pernas. Então, o uso do guizo atrapalha muito essa atividade que é super normal para os gatinhos. Os meus gatos já usaram coleira com guizo, infelizmente. Hoje eu sempre tomo cuidado de tirar o guizo quando eu compro uma coleira nova, que aí eles vão ficar protegidos e também confortáveis. O sétimo erro aqui da minha lista é fazer carinho em lugares errados. É claro que aqui eu estou falando de uma maneira genérica, cada miau tem as suas particularidades, né? Mas assim, nada de fazer carinho na barriga dos gatos e nem nas patas traseiras. Eles não gostam mesmo. O abdômen é a área mais delicada do corpo do gato, pois é onde ficam os órgãos vitais. E as patinhas são super sensíveis por conta dos coxins, as famosas almofadinhas que a gente chama, né? Que são lotadas de receptores táteis. Carinho na cabeça tá totalmente liberado, que os gatinhos geralmente adoram. Nas costas, passando pela coluna e na base da cauda, alguns gatos adoram, outros não. Isso você vai descobrir só testando. Outra coisa que vale a pena prestar atenção é na maneira de abordar o gatinho quando for acariciá-lo. Não faça surpresas, não faça movimentos bruscos, não seja bruto.
Passe a mão com firmeza e calma, e não dê tapinhas. Ninguém gosta de ser acariciado com tapinhas, né? Também não tampe a visão do gatinho, isso pode deixá-lo inseguro. Ofereça sua mão para ele cheirar primeiro e depois faça carinho. Assim eu garanto que seu miau vai adorar. O 8º erro é medicar o gatinho por conta própria. Gente, pelo amor, né? Isso vale para gatos, para cães, inclusive para você mesmo. Não se automedique. Se o seu gatinho apresentar alguma alteração física, comportamental, na rotina de alimentação, de caixinha, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico veterinário. Ele é o profissional responsável por cuidar da saúde dos bichinhos. Tenha um veterinário de confiança para cuidar dos seus animais. E tenha sempre também o contato de mais alguns outros que poderiam atender o seu pet numa situação de emergência. Medicar o seu gato sem a orientação de um veterinário pode ser fatal, gente. Existem alguns remédios que são extremamente tóxicos para gatos. Um exemplo é o paracetamol, que é super usado na medicina humana, mas que gera intoxicação dos gatinhos e que pode levar até a morte. Então nada de medicar o gatinho, tá bom? Entre em contato sempre com o veterinário. O 9º erro cometido com gatinhos é muito complicado, gente, que é cortar os bigodes do gato. Jamais faça isso. Fazendo um paralelo muito grosseiro, as vibriças, que são os bigodes, funcionam como uma bengala de um cego. Elas são como um sensor espacial e de movimento. Os gatos usam os bigodes para medir distância, para medir profundidade, para medir velocidade. Essa sensibilidade especial nas vibriças permite detectar objetos ou animais próximos, enfim, quer seja para caçá-los ou para evitá-los. Existem nervos na base das vibriças que tornam o gato capaz de detectar o movimento, mesmo a uma certa distância e mesmo à noite. Isso explica a habilidade dos felinos em ambientes escuros, como que eles conseguem se deslocar tão bem no escuro. Cortar o bigode do gato pode causar desequilíbrio, pode causar até uma incapacidade de avaliar a posição correta dos lugares na hora dele pular, de saltar, dificuldade de andar em linha reta, dificuldade de correr. É ruim demais, né, gente? Os bigodes são essenciais para o bem-estar do seu gatinho. Então não pode cortá-los e não pode apará-los, tá bom? Agora, uma coisa que é legal salientar é que é super normal a queda dos bigodes. Então, se você acha alguns bigodes pela sua casa, é normal. Eles perdem bigodes e nascem outros, como acontece com todos os outros pelos do corpo. Em relação a isso, não precisa se preocupar. O último erro que as pessoas cometem ao cuidar de gatos, e esse é super sério, gente, tem que prestar atenção, tá? É fazer brincadeiras que assustam o gato. Francamente, né, gente? Quem é que gosta de ser assustado enquanto come, por exemplo? Se isso não tem nenhuma graça pra você, por que isso seria divertido pro seu gato? Há um tempo atrás começaram a aparecer na internet alguns videozinhos aí de uma brincadeira, e aí vocês coloquem todas as aspas do mundo nessa brincadeira, que consiste em colocar um pepino do lado do gatinho enquanto ele come. E aí vê-lo se assustar quando ele percebe que tem um objeto estranho ali. Isso acontece porque o pepino é realmente um objeto completamente desconhecido para o gato. Eu duvido que muitos gatos tenham visto pepinos na sua vida. É um objeto que não faz parte do dia a dia deles, né? Então eles estão sendo pegos de surpresa por um objeto desconhecido em um momento vulnerável, que é o momento da alimentação. E entendem que aquele objeto é uma ameaça. Eles podem entender que o pepino é um predador desconhecido, por exemplo. E aí vocês me perguntam, né? Por que é ruim assustar o gatinho? Eu, honestamente, acho que essa pergunta nem precisaria de resposta, mas vamos lá. Esse tipo de brincadeira deixa o gato extremamente estressado. Para alguns animais, o efeito pode ser até irreversível. Então reflita, por que você faria algo assim com seu gatinho? Só por algumas risadas? Não vale a pena, né, gente? Tem maneiras muito mais interessantes de se divertir com seu pet sem precisar gerar uma carga de estresse tão grande assim para ele. Então é isso, pessoal. Esses foram 10 dos erros mais comuns que as pessoas cometem com gatos. Se vocês lembrarem de algum também, me mandam um e-mail, me encontra no Twitter ou no Instagram pra gente conversar. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, tá bom? Aguardo o feedback de vocês. Você me encontra no Twitter e no Instagram como ThePetLadyBH e no e-mail carolina@thepetLady.com.br. Beijos, pet lovers, até semana que vem.